Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Mano a Mano Podcast, onde eu trago convidados incríveis para falar sobre empreendedorismo, gestão, negócios, marketing, finanças, temas que eu considero relevantes para o nosso momento atual. Antes de a gente falar aqui com a nossa convidada do dia, eu sou obrigado a fazer o nosso jabá aqui para os nossos apoiadores, né? E o primeiro deles é a Marvi. Então, se você é dono de uma empresa de serviço, fatura pelo menos R$30 mil por mês e precisa organizar as finanças e a contabilidade da sua empresa, não deixe de conhecer a Marvi. Afinal de contas, nós somos a única solução que entrega tudo isso de uma forma ordenada e organizada e conveniente para você, com muita tecnologia te dando total liberdade e segurança para fazer a sua empresa crescer. E o nosso segundo apoiador é a Minimal Club. Então, para você que me acompanha há algum tempo aqui, sabe que eu só uso camiseta preta porque eu decidi tomar menos decisões no meu dia a dia. Então, se você é como eu, é empreendedor, tá na correria no dia a dia, não quer ficar se incomodando em escolher roupa, acessa lá a Minimal Club e usa o cupom do Mano que você vai ter 15% de desconto em qualquer peça, beleza? Bom, e falando agora da nossa convidada do dia, vou aproveitar aqui e pegar minha colinha. Então vamos lá, ela possui uma carreira sólida em marketing, com mais de 10 anos de experiências em empresas de tecnologia B2B, com passagem por algumas startups conhecidas como a Movidesk, uma empresa aqui de Blumenau que foi vendida pela Zenvia, e também pela Smart Hint, que é uma empresa do grupo Magalu. Então ela já trabalhou com gente importante. Atualmente ela é empreendedora, trabalha com consultoria e mentoria de marketing estratégico e growth, com foco em startups e também em empresas de tecnologia. Tenho o prazer de receber hoje aqui a minha amiga Bianca Gimenez. Que honra estar aqui com você. Boa. Muito obrigada por essa apresentação. Que bom estar aqui. Vamos bater um papo e ver o que acontece. É isso aí. Então, como eu te falei, né, não tem roteiro, não tem... A ideia é justamente a gente trocar uma ideia sobre a tua experiência, a tua carreira, enfim, e produzir um conteúdo que eu acredito que é muito relevante para outras pessoas que empreendem, que estão num momento parecido, né, e pode ser, de fato, um divisor de águas, uma virada de chave aí que pode destravar o growth aí das empresas, né? Então, Boa. Bia, pra gente começar, conta um pouquinho aí pra quem tá assistindo a gente, quem que é a Bia, né? Conta um pouquinho da tua trajetória profissional aí, tua formação, enfim, pra gente dar esse pontapé inicial na conversa. Boa. Bom, acho que você já falou aí da minha bio muito bem, mas eu venho dessa escola de marketing muito focado em startups B2B, já vai fazer os seus 10 anos. E a Movidesk foi a minha escola, então foi muito bacana porque eu pude passar por todos os aprendizados de uma startup que era early stage e fez o seu exit, eu acho que é o grande desafio de todas as startups que nascem, né, e querem chegar a esse estágio de crescimento. E eu fiquei lá durante 5 anos e meio, então pude passar desde colocar a mão na massa em tráfego pago, até crescer um time, desenvolver um time, trazer novos canais de aquisição, porque normalmente é muito só olhado para a parte de tráfego, então eu pude trazer canais em paralelo para que a empresa pudesse crescer por meio de marketing independente do seu crescimento, não só focando em tráfego pago, e esse foi um baita desafio. Também junto com a questão de branding e tudo isso com um time embaixo de mim. Eu acho que a parte legal também da Movidesk é porque ela veio de investidores, né? Então, tinha investidores nesse jogo e quando passa a ter investidores, o jogo é outro. Então, e quando você está dentro de uma operação que tem esse jogo com um olhar mais para investidor, você também tem que olhar de uma forma diferente para aquilo. Então, esse foi um aprendizado que eu pude vivenciar na prática. E eu saí um pouquinho antes da Movidesk ser vendida para a Zenvia. Então, foi um case, né, muito, muito positivo, porque a Movidesk, ela cresceu muito olhando para o marketing, né, como a ponta do iceberg. Então, era a geração de demanda, que hoje é o principal desafio das companhias. E depois, claro, né, a empresa passou a crescer e ter uma organização onde também o churn era negativo. Então, todo esse crescimento do marketing com um churn negativo, ou seja, não tinha tanta perda de cliente, fez com que a companhia chegasse num valor máximo e que brilhasse os olhos da Zenvia naquela época. E aí, passado esse tempo de Movidesk, eu quis me desafiar ainda mais. E fui para a Smart Hint, né? Então, a Smart Hint é uma startup que foi adquirida pela Magalu na época. E eu entrei muito com foco também de fazer o crescimento acelerado lá da companhia como gerente de marketing. E foi um outro desafio, porque apesar da Smart Hint, ela estar dentro... Ela é uma startup, ela estava dentro de uma grande corp. Então, era um mundo muito corporativo, com um misto de startup e com muito, muito número grande, né? Então, a minha experiência, a minha bagagem na Movidesk foi imprescindível, né? Para esse 1 ano e meio que eu fiquei na Smart Hint. E dentro desse tempo, eu vi que muitas empresas passavam pelo mesmo desafio. Crescimento, time, performance, canal de aquisição, no fundo, geração de demanda para o marketing crescer.
E aí eu falei, eu acho que tem um mercado brilhante lá fora e eu tô a fim de, né, de colocar minha coragem em prática. E vai fazer exatamente 1 ano essa semana Ó, parabéns. que, obrigada, que eu olhei pro mercado e falei, tô indo, você vai me receber aí de braços abertos? Legal. E eu fui, então foi onde eu olhei para Smart Hint, agradeci todo o aprendizado e fui pro mercado. E é onde eu entrei nesse desafio de empreender, né? Então, eu brinco, né? A minha fala clássica. Faz 1 ano que eu saí do mundo corporativo com um propósito novo de olhar para todas essas empresas que precisam crescer e tem esse desafio em comum, que é marketing. E hoje eu passo a apoiar essas empresas, tanto com mentorias e também junto com a empresa que existe por trás da pessoa física Bianca, Uhum. que hoje já tem algumas empresas no nosso portfólio que a gente está apoiando esse crescimento acelerado aí. Muito legal mesmo. E realmente é uma dor muito latente, né, Bia? A gente sabe que é um desafio muito grande. Não somente gerar a demanda, mas entender o marketing como um todo, né? Eu acho que isso não é senso comum. As pessoas, de modo geral, a grande maioria dos empresários não entende o que é marketing, né? Então, a geração de demanda é um pilar do marketing, mas tem todos os pilares, né? Toda a questão de estratégia, posicionamento, precificação, enfim, que tudo compõe ali o marketing, né? Então, aproveitando, inclusive, esse gancho, fala para mim o que é marketing para ti. Como tu define o marketing? Marketing, para mim, é um olhar 360 da empresa, da companhia. Justamente pelo que você falou. Se a gente olha só a geração de demanda, às vezes não funciona, que é o que acontece na maioria dos casos, ou funciona por um determinado momento. Porque a gente tá olhando só um pilar. Entrar e fazer com que esse cara chegue lá. Então, é um degrau da escada. Agora, quando o marketing ele passa a ser estratégico da empresa, com um olhar 360 para a companhia, e aí envolve diversos pilares, faz sentido, dá resultado e o negócio tem um crescimento linear. E aí, quando eu falo um olhar 360, mano, já aproveitando o gancho, é muito essa questão de posicionamento, de mercado, de persona, o arroz com feijão. Só que criou-se um tabu no mercado, em algum momento dessa história, dessa jornada, que marketing é mídia paga. Isso existe, não temos como fugir, estávamos batendo esse papo antes de chegar aqui nessa mesa. Sim. E felizmente ou não, isso existe. E aí tem os prós e contras, né? Então, prós porque tem muito mercado, pra mim, que bom, obrigada. Mas contra porque normalmente os founders, por não terem visão de marketing, normalmente eles são ou muito voltado para a parte da administração, ou muito voltado para a parte de tecnologia, eles têm uma visão muito pequena do marketing, que é gerar demanda. E aí, marketing não funciona. Simples. Uhum. Então, entra esse tabu, assim, né? Porque não é só o gerar demanda. Então, gerar demanda é fácil. Você vai lá, gera lead, o lead não é qualificado e fica aquela briga, né? Eterna. O maior diferencial, e eu acho que por esse motivo que eu decidi empreender é como trazer um marketing estratégico para a empresa, onde a geração de demanda é importante sim, porque é ela que vai fazer a tua empresa crescer, mas atrelada a outros fatores para que a sua empresa cresça junto. E um negócio legal que tu falou também no começo ali é justamente aquela questão do churn negativo, né? Porque, vamos lá, se a gente parar para pensar, né? O marketing 360. Então, o churn negativo ali, que é quando, de fato, tu consegue gerar mais demanda com aquele mesmo cliente, né? E tu cobrir a saída dos clientes com receita nova dos clientes que estão na base, isso depende de outros setores. Por exemplo, tem muitas empresas, né, da área de tecnologia e SaaS que fazem venda na base pelo departamento do CS. Então, o CS ativa a base para gerar mais receita e que, no fim, acaba sendo uma área que também acaba crescendo junto por conta do marketing, por conta da geração de demanda. Então, acho que isso também é uma visão legal, que o desafio não é somente vender, como você falou, mas sim aumentar a base de clientes, reter esses clientes e extrair mais valor do cliente ao longo da vida útil dele. Porque o ciclo de produto, ele é finito. Né? Então, assim, o produto a gente sempre vai adaptando. Aquela ideia de criar produto, não criar produto de dentro para fora, mas olhar o que o mercado está demandando, analisar a tua base e ajustar o produto. Então, se tu tens o cliente na base, tu tem um bom relacionamento com ele, tu consegue ir extraindo mais valor do cliente no tempo de vida, sem necessariamente ter que fazer uma nova venda. E esse empilhamento de receita e de clientes vai tornando a companhia mais valiosa. E como você falou, foi o que chamou a atenção da Zenvy em relação ao Movidesk, né? Então, até se tu puderes comentar um pouquinho em relação à Movi, né? Porque eu acho que isso é até um fato interessante. Quando eu te conheci,
a Movi estava lá naquele prédio no começo da 15, né? Tinha ali acho que 30, 40 pessoas. Até cheguei a visitar uma vez lá. Lembra Nossa, lembro muito. que eu fui lá e vocês estavam bem e já era o segundo escritório, né? Porque vocês Segundo começaram no Rexco ali e tudo mais e foi um crescimento bem acelerado, né? Então, assim, conta um pouquinho de como que foi, como que tu tirou o marketing da Movi do chão? Porque o que eu vejo, né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, com profissionais como você e outras pessoas que já têm uma experiência, que tiveram uma passagem, assim, por empresas, que tiveram esse crescimento acelerado, muita gente se vê muito distante desse conhecimento, sabe? Tipo, isso aqui tá muito longe da minha realidade, eu preciso contratar alguém porque eu não vou conseguir fazer nada sozinho, só que tudo tem um começo, né? Então, conta um pouquinho, assim, de, cara, quando tu entrou na Movi, o que tinha, como é que foi o começo, quais eram as tuas atribuições, fala um pouquinho de Perfeito. canal de aquisição, o que vocês olhavam naquela época. Tá, perfeito, mano. Primeiro que, assim, isso fazem 7 anos, quase 8, né? Uhum. Então, assim, há 8 anos atrás, o mercado da geração de demanda era diferente. Uhum. O inbound, ele tava nascendo. Na verdade, ele já tinha nascido, né? Mas ele ainda não era tão proliferado. Uhum. Acho que essa palavra tá certa. Acho que sim. Como hoje, Sim. né? Então, eu acho que a gente surfou uma onda muito positiva, porque esse mercado de geração de demanda pelo marketing, ele estava nascendo, e a Movidesk que soube aproveitar disso. Como? Talvez com os profissionais ali que não eram os melhores e não os mais especialistas, mas dando oportunidade para eles crescerem, né? Estudando, olhando o mercado, fazendo bench. Uma dessas pessoas fui eu. Mas, obviamente, tendo muito claro o feijão com arroz, que é escolher um canal de aquisição onde essa persona está, a definição muito clara de quem que era o nosso público-alvo e o que a gente fazia de muito bem. Produto, né? Tem aquela máxima do né? Um canal, um produto, um ICP, né? Perfeito. Então, olha pra isso, enquanto isso não estiver funcionando, né? Não Adorei. olha pro lado, né? Adorei. Eu acho que eu ouvi isso uma vez há muito tempo e não tinha escutado, e é exatamente isso. E a gente focou muito bem nisso, e fazer isso de forma otimizada. A gente tinha um pouquíssimo investimento, né? Então, na época, eram R$300. Quando eu entrei lá... Que loucura. É loucura, porque não tinha tantos concorrentes. R$300 é um MQL hoje. Eu lembro certinho, eram R$300 que a gente tinha. E era só Google AdWords na época. E eu entrei lá sem saber o que era Google AdWords. E tipo, tá aqui, ó. Não sei porque eu não sei pra que eu te contratei. Eu sei que eu tenho uma demanda. Tá afim? Beleza, eu entrei lá, aqui tá o Google, a plataforma de Google Ads, vai e faz o negócio acontecer. E foi muito louco, porque tinha uma meta e tinha um investimento, e não tinha custo por lead, LTV, não tinha nada disso. Era só assim, entra lead e faz o negócio acontecer. Até porque isso faz quanto tempo? 7 anos? Eu acho que na prática isso uns 7, 8. Esse boom das startups, assim, né, e obviamente isso é um movimento que começou lá fora, e daí veio se disseminando aqui pro Brasil também, aí começaram toda essa educação de startups, aceleradoras, né? E começou a ficar mais plural a questão do conhecimento. Então, todas essas métricas hoje que a gente fala... Padrões, né? Isso é um ponto também. A gente fala como se todo mundo soubesse, mas, cara, isso é muito longe da realidade da grande maioria dos empresários, né? E até dos profissionais de marketing, se bobear. Mas, então, isso foi se tornando mais plural. A gente conseguiu começar a entender um pouco mais dessas métricas, até por conta desse modelo de SaaS, de recorrência. Então, 7 anos atrás estava tudo começando, era tudo muito embrionário, não somente a questão das mídias, né, de comprar mídia e tudo mais, como também a questão do conhecimento coletivo em relação a como dar atração nesse canal, o que medir, né, como otimizar, enfim. Eu acho que tu falou duas coisas que eu vou destacar. A primeira hoje, quem não sabe, tá fora do mercado. Tanto o empreendedor quanto o colaborador. Parece meio, tipo assim, 8 ou 80, mas eu vejo muito startups early stage. E assim, como é que tu quer criar um produto, tu quer crescer, fazer um exit, enfim, se você não sabe e não tem conhecimento das métricas básicas. Então, eu parto desse princípio. O founder, o CEO, enfim, que tá querendo entrar nesse mundo e não sabe o que é isso, tá errado. E também o colaborador ou a pessoa que quer entrar numa empresa dessa. Saber a plataforma, enfim, métricas ali de plataforma, não vai fazer você ser um profissional diferenciado. Você tem que saber essas métricas. Então, acho que isso pegando o teu gancho, acho que esse é um destaque que eu queria dar. E o outro que, sim, não existia, a gente usou disso a nosso favor naquela época, e você falou muito de que estava vindo conhecimento de fora. E esse é o segundo destaque, porque a gente ainda estava começando o investimento anjo, né? Então,
a Movidesk era muito coachable. Os founders eram coachable e o time que tava lá era muito coachable. Então, eu fazia bench com todo mundo que era melhor que eu. Não tinha medo, quebrava a cara, chorava, tinha de tudo. Mas na época da WoW, a WoW também estava começando, a WoW fez 10 anos, ano passado. Então, a Movidesk entrou no 2º ano de WoW aceleradora, né? Lá de Porto Alegre. Então, ela trouxe os profissionais para fazer as mentorias nas áreas específicas e era tudo muito novo. Para mim mesmo, que vim de um mercado totalmente tech tradicional, eu não sabia o que eu tava vivendo lá dentro. E eu usei muito desse conhecimento a favor. E eu acho que isso é legal porque hoje eu tô do outro lado. Inclusive como parceiro WoW. Então, quando eu vejo esse mercado de founders que precisam de conhecimento, eu já passei por essa visão deles. Só que com essa ressalva de que há 8 anos atrás, não tinha tanto conhecimento, era tudo novo. Agora eles têm que pelo menos saber o básico para você trazer, né, o feijão com arroz. Porque não tem nem a cebola ali, sabe? Sim. Que metáfora bem tosca, mas é isso, assim. Sim. Enfim, mas só contextualizando ali do 1-1, foi isso que você falou, isso, né? Um canal, um ICP, um produto. Essa foi a fórmula do sucesso e obviamente, as pessoas que estavam ali querendo fazer esse 1-1, tipo assim, eu tô entrando, eu quero aprender e eu tenho o mesmo olhar. Bora, não sei como, mas vamos. Então, a gente fez isso muito bem feito. E depois que a gente criou essa base bem feita, a gente começou a olhar para outros passos, outros canais. Claro. Não depender de saturar uma coisa para ir para o próximo passo. Mas é que o lance não é colocar todos os ovos na mesma cesta. É tu validar um canal que te permita ter tração e investir em outros canais. Porque não adianta ficar diversificando e atirando para tudo que é lado. Valida um, ganha tração e depois começa a olhar para outros, né? Só que sabe qual que é o problema? Hoje a validação mais rápida é tráfego. Né? Se eu falar que é qualquer outra coisa, eu tô mentindo, com exceção de alguns players, de alguns mercados específicos, mas assim, tu também vê muito empreendedor. Vamos falar de SaaS, B2B, é tráfego. É tráfego. Então não tem como fugir de tráfego. E tá tudo certo. Só que o que acontece? O investidor, o founder, a empresa, enfim, tem um pool de dinheiro. E ele quer pegar esse pool inteiro e colocar lá. E achar que aquilo ali vai dar a galinha dourada. Talvez dê, mas a galinha dourada, ela vai, tipo, se diluir num longo tempo. E aí, quando ele tiver que criar mais uma galinha dourada, ele não vai conseguir. Porque ele foi tarde demais. Então, isso também não quer dizer que, tipo, ele tem que pegar esse pool de dinheiro e investir em 2 canais 50-50. Mas vai com muita força em um, porque é aquilo que vai fazer você acelerar, errar, crescer, trazer lead, enfim. Mas não, olha pro lado. Olha pro lado, vê qual que é a tua segunda oportunidade. Porque como o teu objetivo é crescer, escalar rápido, se você não estiver preparado para olhar pro lado, ou se você olhar um pouquinho tarde, você perdeu o time. E eu acho que startup é muito disso, né? E aqui, startup entenda-se não como startup a metodologia, mas uma empresa que quer crescer rápido por marketing. Não vamos generalizar startup, porque talvez tem empresas que não se veem, né? Sim, a própria Marvi, se a gente fosse colocá-la numa categoria... Quando a gente começou esse movimento de ter investidor, de crescer rápido, muita gente questionava se a gente era uma startup, porque nem tecnologia própria a gente tinha. A gente tinha um modelo de serviço que a gente estava tentando escalar através de tecnologia, mas era uma tese. Então, vamos lá, a gente era uma empresa de serviço em crescimento acelerado. Então, acho que eu acho que é muito mais uma questão de entender que existe um mercado, que você tem um produto e como que você faz para atingir um maior tamanho, né? Atingir a maior quantidade de clientes no menor tempo possível. Acho que essa é a visão de startup. E aí, a tecnologia é o meio que tu vai utilizar para otimizar essa escala, enfim, né? Então, é isso. Tem muita startup, vamos falar, WeWork. Não, é startup no começo, depois tiveram software de gestão de... Como é que se fala? Fugiu a palavra. O que é o WeWork? É o coworking, né? Coworking, meu Deus, cara, fugiu a palavra. O coworking, então eles depois criaram, né, um SaaS para isso e tudo mais, mas no começo, cara, era locação de espaço, claro, tem toda uma tese, né, o WeWorking não vale mais nada hoje comparado com a tese lá e tudo mais, foi vendido de uma forma totalmente equivocada para os investidores, mas acho que a questão que eu quero ilustrar não é necessariamente um SaaS para caracterizar, né, uma startup. Então, é crescimento acelerado, no ambiente incerto, aquela coisa toda, né? Então, tem muita gente que quer encontrar um canal de aquisição para ganhar atração, ganhar mercado rápido, que não necessariamente é uma empresa de tecnologia, mas que utiliza isso que a gente está falando hoje, de mídia paga, de time de vendas, inside sales, né? Então, essa máquina de vendas, esse framework que foi se consolidando muito por conta do mercado de startup de tecnologia, mas que hoje está sendo cada vez mais plural, né? Tu pega
negócios totalmente tradicionais olhando pra isso e falando, putz, existe um caminho aqui Aham. que a gente não fazia nem ideia, mas que é um caminho possível, né? E eu falo que quem não tá nesse caminho, ou tá morrendo ou vai morrer. É. Porque não tem como você não estar. Não existe essa possibilidade. Até as empresas mais tradicionais, elas vão precisar serem traduzidas para um novo mercado, enfim, para conseguirem tração nesse canal, né? Suponhamos que é um canal para eles novo, porque não existe mais. Se você não tá no digital, você não existe. Tipo, e muitas empresas não estão no digital. E o pior, muitas delas ainda eu escuto. Eu já tentei, mas eu não acredito. O meu público não está em tal canal. E eu falo, Sim, tá teu em público Marte? tá onde, né? Tá em Marte, Tá no anjo. Amazonas, né? Só chega de barco, né? Tipo, cara... Eu E lá, escuto. e lá tem internet ainda. Bota um Starlink lá e tá rolando ads lá no norte do Exatamente. país também. Mas eu escuto isso, mano, e eu acho que... E eu penso, que mundo você vive, né? Enfim, aí volta no sentido de que não tem a visão do básico, né? E quer dar um passo maior, mas enfim. E só pra fechar a história da Movidesk, ali do segundo canal, pra mim o segredo... Eu acho que eu nunca desvendei isso antes, tá? Agora estamos em primeira mão do mano a mano. Pra mim, o segredo da Movidesk foi o seguinte. A gente tava voando em ads, tá? E eu lembro exatamente que um founder olhou pra mim e falou assim... Esse negócio de fazer conteúdo aqui, de blog... Cara, me parece um negócio legal. Vamos olhar? Aí a gente foi ver, na época era a Rock Content, que era especialista e tal. Falamos com o Vitor Peçanha, eu lembro exatamente, porque a AO abriu as portas pra gente, e a gente conseguiu falar com o Vitor, ele explicou uma fórmula de sucesso, né, que era fazer volumetria, mas com qualidade, explicou muito disso. Cara, e a gente foi, mas era um puto investimento. E a gente foi, assim, ó, com foco, a gente acreditava naquilo. E a Movidesk se tornou o maior blog de atendimento ao cliente do Brasil. Bia, mas tinha lead? Tipo, se pagava? Não tinha um ROI, claro, né? Porque, primeiro, que é um canal, às vezes, difícil de mensurar via tags e tal. Segundo, que é orgânico. Então, a pessoa pode entrar ali, depois ela pode voltar por um direct, né? Esse lance ainda de conversão também não era tão rastreável como é hoje. Mas o ponto é, eles estavam olhando além do lead fim. Estavam olhando em posicionamento, em awareness, total. em, tipo, ser o melhor naquilo. A galera que tá começando... Controlar a narrativa. Exato. E a Movidesk foi a melhor naquilo, né? Depois a Zendesk veio pro Brasil, que era o principal concorrente, veio com força, querer brigar com a gente no blog. E não conseguiu, porque a gente tava além. A gente tava à frente do maior player do mundo. Até porque vocês naquilo. eram locais. Vocês sabiam como construir conteúdo pro público nacional. Com as dores. A gente batia no suporte, falava qual foi a dor da semana, batia no CS pra criar conteúdo pra otimizar. E era um puto investimento, às vezes até ali pau e pau com mídia. Depois não tanto, porque a Movidesk cresceu muito em tráfego, né? Mas na prática não é só sobre ROI. É sobre o teu posicionamento, sobre quem você quer ser, né? E claro, de novo, hoje tá muito mais difícil, todo mundo faz muito disso. Mas ainda eu acredito muito nessa tese que conteúdo, educação, não tem preço que pague. Porque você é o especialista. Você sabe do que tu faz como ninguém. Se você consegue diluir isso com velocidade, com estratégia, com técnica de SEO e chegar no teu, né, chegando no teu público, você vai ser especialista naquilo, tu tá dando educação. E educação não tem preço. Sim. Talvez ele não vai converter, tu não vai ter a fórmula mágica que 1 mais 1 é igual a 2, que vai dar o ROAS de tal e o ROI de tanto. Se tu for por esse caminho, tua visão tá pequenininha. Só que é difícil, você é empreendedor, agora eu também sou, mas você com mais tempo. Se eu te chegasse aqui nessa mesa e falasse isso como uma agência, você ia olhar pra mim e dizer, Bia, cara, eu tenho uma meta pra bater, eu tenho um time aqui de vendedor, eu preciso de lead, e essa conta tem que fechar. É difícil? Total. É muito difícil. É que a mídia paga, ela é um... Eu tava falando hoje com a Camila, inclusive, sobre isso, né? Que a gente tava falando sobre LinkedIn Ads ali. E a mídia paga, daí eu perguntei pra ela, quanto que tu investia na época lá nessa conta e tal? Daí ela deu uma risada e falou, depende. Depende de como tava o fluxo comercial. Tinha mês que, não, tá chegando no final do mês, preciso bater meta, enfia mais dinheiro no Ads, porque vai vir mais lead, e aí, obviamente, dependendo do ciclo de venda do produto, vai fechar mais negócio naquele mês mesmo, e é isso aí. Então, mas você vai perder um pouquinho o controle ali, né? Perde um pouco, né? Enfim, mas a questão é que dá pra enfiar dinheiro, né? O orgânico não dá pra gerar essa volumetria do nada, a não ser que, obviamente, tenha algum tipo de ação, de awareness, mas enfim, o normal é não dar, né? Mas eu acho que isso é um negócio legal, porque eu também quero explorar um pouco disso contigo, porque o que acontece, né? Uma vez eu ouvi falar o seguinte, que
o orgânico, o teu conteúdo de blog, o teu site é um ativo real da tua empresa. Porque o mídia paga, ele é um terreno alugado. Isso. Né? Então, assim, a partir do momento que tu constrói lá o teu ativo, que é o teu blog, que é um canal do YouTube bem feito, então conteúdo rico de verdade, aquele ativo ele pode ficar gerando demanda por o tempo indeterminado, sem você necessariamente colocar mais dinheiro naquilo. Obviamente, tem a questão de continuar otimizando, refazer, reescrever, Não regravar. pode perder a força. Exato. Mas a questão é que ele é um ativo teu que tu vai validando e vai perpetuando esse gerador de negócio, de posicionamento e tudo mais. Então, eu vejo que as grandes empresas, SaaS, elas literalmente passaram por esses estágios, né? Principalmente aqui, empresas que a gente conhece, que hoje são referências em posicionamento em conteúdo orgânico. Tem, por exemplo, a Contabilizei, que é uma contabilidade digital, enfim, que a gente acaba concorrendo, entre aspas, né? Então, o produto é diferente, mas também tem o mesmo serviço que a gente. Mas qual que é o lance? Se tu botar qualquer coisa sobre contabilidade no Google, cara, primeiro ou segundo link é deles. Perfeito. Então, assim, eles criaram um ativo que é, cara, imensurável. Como é que tu mensura o valor disso? Quanto vale isso, né? Então, e aí, RD Station tem um caso muito parecido, você tá falando da Movidesk, que são os players que, de fato, construíram esse canal orgânico de forma muito bem feita. Então, conta pra mim um pouquinho de como que foi esse ter lá o mídia paga performando, mas olhar para esse outro canal e principalmente qual foi a estrutura de time, quanto tempo isso levou para começar a olhar e falar, pô, isso aqui tá fazendo sentido porque, de novo, é algo que leva tempo para fazer, né? Então, como que foi essa estruturação? Tá, primeiro é o lance do acreditar, tá? Então, e não é só o marketing, é o dono, é o founder, depende da estrutura do time. Porque senão tu é cobrado por resultado, e não vem resultado dali. A gente focou muito em qualidade e volume. A parte orgânica, o SEO, aí eu falei do blog, mas você trouxe o exemplo do YouTube, né? Então, independente de qual canal você use para ser esse teu ativo, você não pode perder a força, porque o que é muito comum? Você vai com todo sangue, porque, né, falaram, viu o podcast da Bia com o Mano e tal, vou fazer. Mas em 6 meses, aquilo não gerou o que tu imaginava. Aí você vai perdendo a força, o marketing vai ficando meio assim. Por quê? Não tinha um indicador muito claro de onde você queria chegar. Eu vou fazer, porque, né, é legal, eu acho que vai me ser um segundo canal, mas você não tem a visão clara do indicador. Então, respondendo a tua pergunta, a gente começou com muito volume e com qualidade, por quê? A gente queria, o nosso primeiro indicador era aumentar o volume, a volumetria de acessos orgânicos. Isso vai gerar receita? Não. Isso vai gerar lead? Não. Mas a gente queria gerar branding. As pessoas buscando por, independente da estratégia de topo, meio, fundo, né? Qual conteúdo era topo, meio, fundo. Movidesk. Até porque o produto de vocês era um produto complexo. Não era um Sim. produto fácil de explicar. Então, tem coisas que tu faz um anúncio, que nem aqui na Marvi, e eventualmente a gente fecha negócio na call, porque é contabilidade, é terceirização financeira, é algo que as pessoas já entendem e, beleza, preciso, faz sentido, fecha. Agora, um software de alta complexidade, geralmente quando é vendas B2B para grandes empresas que tem um time, cara, daí tem demonstração, tem aprovação de várias pessoas dentro da empresa para aprovar o projeto. Era assim, uma Então, se a gente for parar para pensar, o teu orgânico não é necessariamente, obviamente pode gerar demanda, mas ele serve também até como uma validação do posicionamento da empresa, do porte da empresa. Então, vamos lá, gerou um lead que era a pessoa de um determinado departamento. Esse cara tem que defender o projeto dentro da companhia. Daí, o gerente, qualquer coisa do tipo, entrava no site, posicionamento, blog, conteúdo. Perfeito, time. mano. Então, tudo isso vai conectando e facilitando a venda, né? Mano, eu vou até fugir um pouquinho aqui da minha linha de raciocínio, porque tu falou uma coisa perfeita. Esses softwares que tem uma complexidade um pouco maior, né? Que envolvem mais pessoas para fechar. E aqui, talvez, falando em ticket médio, acima de 1.000, talvez, né? 800. No SaaS faz sentido, tipo, pegar que geralmente tem mid, pequenas, né? Small, mid e enterprise ali, a divisão. Então, você pegar um SaaS B2B ticket alto, partindo de 700, 800 mil reais, mas podendo chegar em 5 mil, 10 mil. Exato, que era o caso do Movidesk, que a gente tinha esses tiers de clientes, né? E começava, acho que, 600 reais, depois foi 800, enfim. Eu precisava estar dentro da cabeça daquele gerente de suporte, falando que ele tinha que trocar a solução dele.
Porque assim, tinha 2 perfis de clientes. Os caras que não tinham, mas eram empresas que estavam começando e eram raros. E os caras que tinham, do mais complexo a solução mais simples. Pensa comigo, é um RP Core Business da operação. Quem tem um software de helpdesk é core business. Tipo assim, eu preciso de chat, eu preciso de suporte, eu preciso abrir ticket, eu preciso conversar entre as minhas áreas. Se um software desse, o gestor de suporte na época era a nossa persona, coloca um Movidesk lá dentro E falha. e falha, a responsabilidade é de quem? Cabeças rolam. Exato. Uhum. Então, para ele tomar a decisão de contratar o Movidesk, era além de uma call de vendas, do ticket, do budget dele, da linha de orçamento. Era acreditar que aquela empresa dava conta do recado. E como? Isso que você trouxe, perfeito. Nesse posicionamento. Então, quando ele olha que tem uma certa robustez por trás, a pessoa se posiciona, tem vídeo, tem especialista falando, tem founder dando a cara, tem founder falando com propriedade no LinkedIn dele. A gente usando muito bem os canais mails para se comunicar, então e-mail marketing, né? Então, quando esse conjunto, aí volta lá pro 360 que a gente falou no início, começa a perpetuar, ele fala assim, esse negócio aqui funciona. Você tem case, você tem números. Então, ele fala, não, agora eu vou tomar a decisão de levar isso aqui pra minha direção, porque eu entendi que isso aqui é sólido. Mas essa solidez no digital, hoje, tá cada vez mais difícil. Porque é tudo muito rápido. Todo mundo quer pra ontem o resultado. E aí, passa a não acreditar, passa a não fazer e passa a sofrer lá na frente. E eu acho que tem um ponto também que... O que eu percebo, né? Isso até eu tava discutindo com o Rodolfo aqui um tempo atrás, que é o seguinte, a gente também começou a olhar para isso, né? Produzir conteúdo, blog, ranqueamento, SEO, blá, blá, beleza. Só qual que é o lance? Com essa questão até da própria questão de inteligência artificial hoje e produção de conteúdo de forma massiva, a busca orgânica começou a perder um pouco de credibilidade, do meu ponto de vista, porque todo link que tu cai que tá bem ranqueado é tentando vender algo para alguém. O que eu quero dizer? Existem alguns fóruns de discussão, por exemplo, eu quero uma opinião sobre o melhor software para qualquer coisa, certo? Existem, tipo, o Reddit e outros fóruns de discussão que são usuários que discutem entre si sobre isso. Só que quando a gente vai para Google Search hoje, quando tu dá um Google lá, geralmente tu vai cair num blog post de alguma empresa que tem o software, que vai ranquear aquele blog post para no fim... Falar o povo. Exato, querer vender seu produto e não tô, óbvio, tá tudo certo, esse é o game, né? Mas o lance é que eu enxergo que existe um divisor de águas entre aquela empresa que fez algo realmente robusto, como o caso que eu falei da Contabilizei, tá falando da Movidesk e outras empresas, RD Station da vida, enfim. E outras empresas que estão tentando posicionar uma página ou outra, mas que o negócio é meio frágil, entende? Que dá pra ver que é algo muito com objetivo de venda no final e não de educação, que você falou ali. E cada vez mais fácil de produzir conteúdo, principalmente escrito, né? Sim. E essa dificuldade aí de organizar e de fato ranquear bem, porque muito volume de produção de conteúdo, então aí eu começo a olhar pro orgânico de outras formas, que tu falou um negócio muito interessante, founder dando a cara, falando e tudo mais, então, YouTube, né, que daí de fato é a pessoa que tá ali produzindo aquele conteúdo, eventos, né, workshops online, esse tipo de coisa. Então é um lado de orgânico que talvez dá mais trabalho ainda e precisa de muita consistência para aquilo virar também. Então eu acho que o orgânico ele também está se modificando, né? Como todos os canais, eles vai passando o tempo e aquilo vai se modificando. Então eu acredito que o orgânico também está passando um pouco por isso. Com certeza, né? É por isso que eu falei do surfar a onda. Então acho que agora talvez o pensamento é tirando o tráfego pago, que onda que a tua empresa precisa surfar fora tráfego pago para que ela consiga rentabilizar e crescer de forma previsível, saudável daqui 2, 3, 4 anos. A questão da inteligência artificial para blog também tem os seus tabus, assim, né? Eu acho que, sim, a inteligência artificial vai facilitar a produção de muitas empresas, mas eu também já vi vários especialistas focados em SEO mais técnico, mostrando lógicas muito bem compatíveis que, tipo assim, o Google, ele é muito inteligente, né? E ele sabe. Então, assim, ele consegue ter essa inteligência do tipo assim, o que eu tô entregando, o que tá fazendo sentido pro meu usuário, que no final é cliente dele também, para que isso não se perca. Porque se começar a se perder, ele perde. Ele sai do Google, claro. Ele perde também, né? Então, obviamente que isso é um jogo muito gigante, não é tão...
Não é 880, nunca né? É difícil essa explicação, né? E eu acho que esse é o grande questionamento do mercado. Ser ou não ser, né? O ovo ou a galinha. Mas eu acho que não se perde. E a Movidesk, ela também fazia muitos conteúdos falando do seu produto ou trazendo iscas de material. Mas a gente nunca perdeu o ponto de levar a resposta daquele post. Nunca. É responder, e aí não responder de forma sucinta, mas responder o que a gente ouviu, o que os especialistas sabiam sobre aquele ponto. E aí, voltando ao... Criar o conteúdo de fora para dentro, não de dentro para fora, né? Perfeito. E além de a gente, dessa questão de dentro para fora, era de replicar isso muito bem dentro dos nossos outros canais. E na prática, tudo levava a um único lugar: crescer o volume de acessos orgânicos do nosso blog. Esse era o indicador que a gente norteava. Depois a gente trouxe um segundo indicador que é validar o quanto que a gente estava crescendo em posicionamento. Então, top 3, depois top 10, depois top 20. Como que as palavras top 20 passavam para o top 10 e as top 10 cresciam. O quanto que essas palavras aqui, elas eram relacionadas ao negócio, elas eram muito topo. E como que a gente olhava tudo isso dentro dos indicadores de SEO, que é volumetria de palavras, dificuldade de ranqueamento. E tinha mais uma outra que agora eu me esqueci. Dificuldade de ranqueamento, a volumetria... Enfim, tinha mais uma que eu esqueci. Então, depois de 6, 8 meses, né, a gente começou a usar dessa tríade. Precisamos seguir crescendo, a gente precisa fazer com que essas posições elas vão sendo alimentadas, que a gente tenha cada vez mais palavras no top 10 e no top 3, mas que isso seja um misto entre palavras-chave topo, porque as topo tinham mais volumetria, e que eu também conseguisse trazer palavras-chave relacionadas ao meu negócio, que essas palavras-chave eram mais cauda longa, mas as pessoas que entravam ali já estavam mais coerente ao meu conteúdo. Então, esse jogo de fatores ao longo prazo fez com que quem estivesse olhando de fora falasse: putz, essa empresa aqui realmente é uma baita empresa. Independente de quanto ela fatura, quantos clientes ela tem, ou quem tá por trás, ela é sólida. Então, tem uma palavra que eu falo muito com os meus clientes: confiança. Marca hoje é confiança. A pessoa precisa saber que por trás tem uma pessoa, independente do contexto, do tamanho do ticket, por trás tem uma pessoa. Então, as pessoas hoje, por mais que elas buscam atributos técnicos para tomar decisão de qual empresa ela vai definir, tem muito a emoção por trás. O que tá acontecendo ali por trás? E a emoção, junto com a confiança, faz com que a empresa te escolha como profissional, como consultoria ou como uma empresa para resolver os problemas dela. Total. Na prática, o que todo mundo faz? Tráfego. E é uma escada. É um degrau. Dificilmente as empresas estão conseguindo criar uma escada, construir uma escada. Elas vão colocando degraus. Eu tava no GLA 15 dias atrás, e eu vi a Guta, da Purple Metrics, e a Bia, né, da Bits to Brand, falando, e elas trouxeram uma fala pra mim que ficou... É clichê pra quem é do marketing, mas é aquele clichê que te dá umas cutucadas, e pra quem não é, vamos acordar, né? É exatamente isso. O tráfego, ele é o quê? É um degrau. Você põe esse degrau, ele se dilui. Vem bem um pouco da metáfora que você falou antes. Uhum. Só que aquilo vende, aquilo performance, vai fazer você chegar até aqui. Mas o posicionamento, o branding, a confiança é construir uma escada. Uhum. E hoje ninguém tem paciência atrelada a dinheiro e atrelada a tempo para construir essa escada. Por isso que muitas empresas estão morrendo, ou se diluindo em pouco tempo, ou sendo compradas por um dinheiro muito pouco, né? Então o founder vai lá, tem um objetivo muito claro de que quer criar aquela empresa e vender por tanto. Só que a jornada é difícil. Não, total. E aí, o que ele faz? Desiste, vende por pouco, perde o sonho, troca o CEO, e assim vai. Isso é o que é a base, como eu trabalho bastante com early stage, eu vejo isso, assim, ó, muito. É que o game é muito difícil, né? É muito. Assim, tem aquela velha história de o melhor marketing é o produto também, né? Querendo ou não, tem muito negócio ruim, tem muito produto ruim. Tu pode colocar o dinheiro que tu quiser no marketing e às vezes até tu vai conseguir construir uma marca em cima de um produto ruim, mas no longo prazo não perpetua, a empresa não perpetua. Então, ou ela se ajusta, ou ela aprende e ajusta, ou ela vai morrer porque o produto não se sustenta também. Ou o mercado muda, ou o produto é uma onda muito curta, porque tem isso também, startup tem essa questão de... Eu vejo muito negócio sendo criado em cima de uma oportunidade pontual. Vou dar um exemplo. Tem um monte de empresa que faz aquela gestão de grupos de WhatsApp, né? De atendimento por WhatsApp e tudo mais. Pô, tem um monte que usa e, inclusive, usa API não oficial, né? Para piorar a situação.
Pô, isso aí às vezes é um update lá do WhatsApp, que a gente sabe que ficou anos sem ter atualização nenhuma na questão de produto. Daqui a pouco eles botam dinheiro lá, param de gastar dinheiro no metaverso, que não serve pra nada, e bota dinheiro numa ferramenta que tá na mão de bilhões de usuários e mata um monte de empresa. Ou seja, aquela empresa ela tem um ciclo de produto que tá surfando uma onda que pode morrer do dia pra noite. Então, não se apaixonar pelo produto, olhar, o que pode matar o meu negócio e tudo mais. Então, eu vejo que tem um pouco disso também. Não adianta só olhar para marketing, botar um caminhão de dinheiro, querer fazer tudo se tu não olhar para produto, para satisfação do cliente, retenção, que é os outros pilares que a gente estava falando. Então, não, nunca é uma coisa só. São vários parafusos para apertar para que a empresa consiga, de fato, ter esse caminho de growth, né? De escala, enfim. E lembra que a gente falou que o que é marketing? Da visão Sim. 360? É isso. Então, hoje, quando eu chego num onboarding com um novo cliente, eu tenho diversas perguntas e a maior parte delas não é sobre marketing, é sobre o negócio. Uhum. Porque como eu já trabalho com isso há muito tempo, talvez em 10 perguntas eu consigo fazer um diagnóstico daquela empresa, sabendo que o ticket dela é baixo, ela quer bater uma meta daqui 2 anos, enfim. O produto não tem como escalar para o ticket crescer, o churn tá alto, e não tem time. Eu vou olhar para marketing? Total. Tem um monte de fundamentos para ser ajustados no modelo de negócio, previamente ao enfiar um caminhão de dinheiro na mídia paga, né? Até porque tem uma questão, a mídia paga tá ficando cada vez mais cara. Então, além de... Concorrência, né? Exato, Todo leilão. mundo. Né? Leilão. Leilão, literalmente. Então, aquilo que um tempo atrás era mais acessível, digamos assim, para tu gerar um volume de leads que fizesse sentido para, né, gerar demanda suficiente para fazer a empresa escalar, hoje tu precisa de mais funding para conseguir, né, dar essa atração, porque está muito caro o canal, né? Então, tem esse ponto também que faz com que a gente comece a olhar para outros canais. Então, a gente estava até discutindo aqui sobre influenciador, comentei contigo, né? Que hoje a gente vive nesse momento aí do Creators Economy, né? Que, pô, tem muita marca olhando para isso e grandes cases de sucesso. Até tu falou de LA antes, né? Então, o Mineiro lá fez a mentoria pro pessoal do Super Coffee, até tu tava falando também sobre o Super Coffee hoje, que tu consome, enfim. Então, pô, eles são um puta de um case de influenciador, né? Desse canal que sustentou aí um growth pesadíssimo através de um canal que tinha pouca gente olhando, né? Que não era só difícil de fazer também, acho que é um ponto importante de ser levado em consideração, mas uma alternativa, né? Por quê? Porque no final é pago, é tráfego, mas olha só. Uma coisa é a Marvi, ou a Bianca, ou a Águia Leão, usando uma conta de plataforma para falar com o público. Outra coisa é 25 pessoas falando sobre o mesmo objetivo. Então, eu, Bianca, eu, Águia Leão e mais 25 pessoas vamos conseguir chegar no Mano, que é a nossa persona, 25 vezes de forma diferente. Uhum. Mais fácil. E com mensagens diferentes, porque cada um deles tem uma abordagem diferente. Uns são mais funny, outros são mais sérios, outros são mais, tipo, vão usar humor. E aí, cara, o que tá acontecendo aqui? Então, na prática, imagina, são muitas pessoas usando um canal mesmo, mas falando sobre a tua marca de forma diferente. Você vai conseguir alcançar aquela pessoa de uma forma diferente, né? Sim. Só que a monetização, o contexto daquilo vai ser diferente. Então, assim, claro que tem marcas mais sérias, que não tem tanta facilidade de encontrar, ou não tem essa afinidade, tá tudo certo, e aí parte pra um outro canal orgânico, digamos assim, né? E também não acredita, né? Tem muito da crença do time ali, do founder, né? Tem gente que acha que é besteira, tem gente que... Aquela velha história de não dar o braço a torcer pra... um canal aí de gente fazendo videozinho. Tem muita gente que acha que é isso, né? E tá tudo certo. Não, lógico, claro, mas é muito isso de crença também. Assim como um monte de empresa que faz mídia paga hoje, que anos atrás falava, até parece que eu fazia anúncio. Exato. Então as coisas vão mudando, né? Exato. Mas quem tem afinidade com isso, eu acredito muito se souber fazer. Porque é exatamente essa visão do impacto. Você vai impactar um público, por mais que você tenha um caminhão de dinheiro. E quando você usa esse caminhão de dinheiro com várias pessoas, para essas pessoas impactarem esse público. Então, eu vou receber notificação de 25 ao invés de receber só da Marvi. Então, esse pra mim é o grande lance, né? Uhum. E no final das contas, a gente tá full time nas plataformas. Seja Instagram, seja Facebook, seja LinkedIn, a gente tá conectado. Se a marca fizer bem feito e conseguir não só criar uma campanha, mas criar uma campanha que me rodeie dentro da minha jornada, do meu dia a dia, em algum momento essa ficha vai cair pra mim. Sim. Com a mensagem correta, se eu for a persona real, vai cair. Com certeza, vai conectando, né? Cara, esses dias eu vi um negócio bem interessante. Tinha uma marca de roupa
que vendia no varejo, enfim, vendia no e-commerce, né? É uma marca de roupa que vendia no e-commerce. Daí eles estavam querendo colocar uma loja física. Uhum. Aí, o que eles pensaram em fazer? Ao invés de eles abrirem uma loja física normal, com estoque, com aquela toda a estrutura enfim, uma loja tradicional, digamos assim, eles pensaram em fazer uma loja voltada para uma experiência digital. Então, todo o atendimento conduzia o cliente a, no final, produzir algum tipo de conteúdo dentro da loja, que eles chamam de UGC, né? Que é o User Generated Content, ou seja, o conteúdo gerado por um usuário comum, que não é um influencer, não é um criador de conteúdo. Mas olha só que sacada interessante. Eles davam um ticket, um desconto, tipo um voucher para a pessoa aumentar a compra dentro da loja se ela fizesse uma publicação no Instagram. E qual que era a lógica disso? Quanto custa o CPM? Então, lá no e-commerce, eu tenho um custo para atingir 1.000 pessoas. Agora, eu tenho um monte de gente dentro da minha loja produzindo conteúdo genuíno, né, do usuário real. Autêntico. Atingindo todo o perfil, todas aquelas pessoas que de fato seguem, né? Uma boa parte, enfim, não porque não entrega para todo mundo, né? Mas, claro. Vamos lá, 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, dependendo da quantidade de seguidores que aquela pessoa tem nas redes sociais. Então, quanto vale esse CPM? E de forma muito mais legítima. Nossa, então, animal. uma sacada muito inteligente de olhar para uma alternativa de canal, ao invés de ir para o canal do digital para o tradicional, que era o caso dessa marca, olhar para o tradicional, mas com a pegada do digital, com a identidade do digital. Achei sensacional. Animal. Com certeza o impacto, né? E aí volta para a métrica. Óbvio, sempre receita, lucro, né, tudo. Mas o impacto dessas pessoas, quantidade de o CPM, né? Quantidade de pessoas que você vai alcançar nessa estratégia. Então, uma dica que eu acho que é legal também, não só olhar o fim, olha a jornada, olha outros indicadores de volumetria. Porque se você estiver alcançando mais pessoas e, claro, as pessoas corretas e fazendo a jornada bem feita, e aqui, independente do canal, uma hora o negócio começa a fluir. Uhum. Só que a gente tem que acreditar, tem que ser consistente. Essa palavra está sendo perdida dentro das empresas, consistência. Porque como é tudo muito rápido, o mundo está muito rápido, e todo mundo tem um objetivo e quer chegar nele muito rápido, a gente não é consistente. É a mesma coisa, eu falei hoje da disciplina, né? Disciplina e consistência, eu não sei se são sinônimos, pra mim são, tá bom? Mas eu acho que quando você faz algo com muita consistência, ou você tem aquela disciplina pra, tipo, fazer aquele... Você quer fazer aquilo, não tem como dar errado, porque isso vai gerar um sucesso daí dentro do teu objetivo. E hoje as empresas, elas estão perdendo isso, porque é tudo muito rápido, ou muito fácil. Sim, e aí essa sentido. troca, né? Tipo, fiz isso aqui 3 semanas, não deu certo, não troca. Já muda, né? Ok, eu acho que é justo, tem momentos que precisam, porque também você não vai ficar esperando, é o famoso trocar o pneu do carro com ele andando, mas saber o momento, ter o feeling, olhar pra números e nunca esquecer dessas 2 palavrinhas, porque sem dúvidas nenhuma, isso é o arroz com feijão, olha pro founder, pra empresa de sucesso há 30, 20 anos atrás, pode ter certeza que ele teve muito essa disciplina, essa consistência, né? E hoje, felizmente ou não, tá se perdendo por conta dessa velocidade, desse pool de informações, dessa tecnologia. Claro, tem um pouco a ver também com a questão de visão de longo prazo, de cultura, de acreditar no teu produto, porque é aquela velha história, vou testar um negócio aqui, se não deu certo, já mudo, já desisto do produto, então talvez tu nem tu acreditava direito no teu produto. Exato. Porque se tu realmente acreditasse que o teu produto vai causar um impacto, uma transformação, tu insiste naquilo por mais tempo, porque nada é fácil. Toda jornada é tortuosa, não é uma linha reta, nunca é. Então, tu tem que ter uma visão de longo prazo e uma crença que realmente aquilo vai dar certo e continuar insistindo, investindo, né? E obviamente, ajustando o que precisa ajustar, mas pensando lá na frente que aquelas ações somadas dia após dia vão se tornar algo realmente relevante. Então, eu vejo muita gente também que eu costumo dizer, né, que existe uma diferença entre construir um negócio e ganhar dinheiro. Perfeito. Então, assim, tu pode ganhar dinheiro, mas isso não significa que tu tá construindo um alicerce para o futuro, um negócio sustentável, né? E tá tudo certo, desde que tu tenhas essa clareza. Então, eu posso surfar uma onda agora, botar um produto lá que vai vender através de mídia paga, sentar a bota, ganhar um monte de dinheiro, mas eu tenho que ter clareza se isso aqui é sustentável, se é perene. E já quando a gente olha para construir um negócio, muitas vezes tu se dispõe a fazer algo que não vai gerar impacto, resultado financeiro no curto prazo, porque tu tá olhando lá na frente. Então, e isso, de certa forma, para quem tem essa visão de longo prazo e quem tem um bom produto, também é um diferencial competitivo, porque enquanto tá todo mundo se batendo para ganhar um dinheiro rápido e ganhar, às vezes, uma atração num produto que às vezes nem é um produto tão bom,
Tem gente olhando para, pô, como é que eu resolvo uma dor real no longo prazo, para um tamanho de mercado grande, que é um pouco Sim. da tese, pouco não, é a tese da startup, né? Beleza, eu tenho um mercado grande, mas tem que ser uma dor real para aquilo não virar um produto totalmente obsoleto daqui 1, 2, 3 anos, porque daí, beleza, eu rampei a empresa, ganhei um valuation, tem um valuation interessante, rodada de investimento, tá, mas e aí? E aí? E o depois, né? Com certeza. E aí, mano, pra essa conta fechar, as pessoas, elas precisam usar das pessoas que já passaram por isso. Esse é muito coachable, né? Eu vejo que você tem muito esse negócio de querer aprender com os outros, de estar conectado com gente que já passou pelo mesmo desafio. E eu vejo que isso é um baita diferencial nessas pessoas, nesses founders, enfim, que querem dar esse passo. Porque se você tá conectado com gente que passou pelo mesmo desafio que você tá passando, ou gente que é mais fora da curva, porque tem, e a gente tem que saber que tem, e tem que olhar pra ela e falar, vem aqui que eu te quero. Isso, meu, dá um puta aprendizado. É um MBA na prática, sabe? Por isso que eu falo que educação não tem preço, conteúdo não tem preço. Porque, cara, tu até pode conseguir, mas não tem como você tá ali fazendo 1 hora de conversa aqui, porque eu tenho certeza que a gente aprendeu muito um com o outro, ou e quem também depois vai ouvir esse podcast. Na prática, esses insights valem muito mais do que qualquer coisa. Então, quando você tá conectado nessas redes boas, né? Busca fazer mentoria, busca fazer bench, busca estar conectado com outros founders, meu, você tem muito aprendizado. Isso eu acho que é uma skill dos founders, assim, sabe? Dessa galera nova, dessa galera, né? E seja qual nomenclatura aqui, qual cargo. Mas é uma baita skill, né? Ser esse coachable pra olhar, pra falar, cara, eu sei onde eu quero ir, essa pessoa aqui, ou esse time, já fez isso, eu vou seguir ele, né? Ajuda muito. E você, com propriedade, pode falar sobre. Você faz muito. Assim, o Rafa Silva, a gente gravou um episódio aqui também, e ele falou naquele episódio um negócio bem interessante sobre a questão do ego do empreendedor, que ele pode destruir o teu negócio, como ele pode te ajudar. Então, qual que é o lance? O que é a questão de ter um ego inflado em relação ao teu negócio? É a crença, sabe? Porque a gente leva muita porrada tendo um negócio. Teu negócio não escala, teu negócio é ruim, teu negócio... Cara, mas eu tô olhando de dentro, eu tenho que acreditar no meu negócio, porque vai ter um monte de gente que vai botar o dedo na ferida, principalmente nos pontos frágeis do negócio e falar que é... Então tu tem que ter um ego pra falar, não, eu vou resolver, eu vou encarar, e enquanto eu não resolver a parada, eu não vou desistir, e é isso. Só que ao mesmo tempo, ele pode destruir o teu negócio se tu não souber ouvir. O Rafa falou um negócio interessante. Nossa, Tu pode não profundo. concordar, mas tu tem que ouvir. Legal. Ótimo. Escute. Porque tem muita gente que o tempo todo fica cortando, né? Alguém fala alguma coisa, tu corta. Porque tu não acredita. Mas, cara, escuta, sabe? Conversa com outras pessoas, busca opinião diferente. Então, é o lance de repertório. Acho que essa é uma palavra que eu vejo que é uma skill também, que as pessoas acabam negligenciando, que é amplia o teu repertório. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar assuntos correlatos também ao meu negócio. Então, eu gosto muito de, por exemplo, economia, geopolítica, porque são movimentos macroeconômicos que interferem em todo o mercado, que interfere nas finanças, na contabilidade, nos movimentos. Por exemplo, a gente está vivendo agora um momento no Brasil onde a gente está para passar por uma reforma tributária, por conta de uma questão também de déficit fiscal, o governo precisa, de alguma forma, resolver essa questão econômica. Pô, isso são tudo fatores que estão acontecendo e que impactam no negócio. Então, a gente vai ter uma reforma tributária, a gente é uma contabilidade, vai ter impacto para os nossos clientes. Então, sabe, tu vai ampliando o repertório, isso vai te permitindo tu tomar decisões melhores, Perfeito. vai permitir você ampliar o teu horizonte sobre para onde que tu quer conduzir o teu negócio. Às vezes tu tem que, opa, tô olhando para cá, mas olha só, o mercado tá se movimentando, tá acontecendo isso e aquilo, eu vou ter que dar uma ajustada numa rota. Às vezes algum canal que a gente olhava, pô, esse canal de aquisição, canal de crescimento, uma via de crescimento, aquilo não fazia tanto sentido, agora passa a fazer. Então, eu acho que isso é muito importante também, né? Você, obviamente, defender o teu negócio, acreditar nele, mas, ao mesmo tempo, ouvir, estar conectado com as pessoas, buscar informação. Então, eu gosto muito de fazer isso, né? Esse jogo de 2 fatores com certeza vai te levar para um próximo passo, sem dúvidas. Legal. E pra gente caminhar pro final, eu gosto de fazer aqui umas perguntas rápidas, um bate-bola, tá? Bora. Então, queria perguntar pra ti, fala um pouquinho, assim, de um case de sucesso teu, da tua carreira, do teu momento atual, alguma coisa assim que tu considera relevante de algum ajuste que tu fez num projeto e começou a gerar mais resultados, sabe? Às vezes tem algum ângulo diferente que o empreendedor não tá olhando, então conta alguma coisa legal aí pra galera que talvez possa servir, ser útil. Boa. Eu acho que é uma coisa que eu tô vivendo muito agora
nesse mundo empreendedor, trabalhando com essas empresas early stage, né? Então, quando a gente pega mais aquela visão 360, que a gente falou bem no início, e aplica isso na prática, as coisas funcionam. Então, traduzindo para uma realidade de uma coisa que eu vivi recentemente, né? A gente conseguiu triplicar a geração de leads dessa empresa que eu atendo hoje. E eram leads qualificados. E, consequentemente, a gente conseguiu ter mais eficiência no processo do funil, organizando a casa, otimizando as campanhas, entendendo a persona, a narrativa e o posicionamento dessa empresa. E, consequentemente, otimizando esse resultado, teve-se venda lá na ponta. Então, a meta do ano passado deles foi batida com sucesso e a meta do primeiro quarter agora foi até superada. Olha Então, só. eles tinham uma meta do primeiro quarter que eles bateram com sucesso, né? Com folga. E, inclusive, a gente teve recentemente a maior venda deles, do ticket médio, daí olhando para ticket médio, porque era um desafio deles também crescer o ticket. Então, eles tiveram a maior venda da história da empresa, crescendo o ticket médio, oriundo de um canal de aquisição de tráfego pago, né? Legal. Bia, isso foi otimização só do canal? Sim, muito, porque tem muito de colocar o dinheiro, ligar a campanha e sair fazendo, né? Então, entender realmente que aqueles dados estão fazendo sentido no decorrer da jornada, né? Que 1 mais 1 é igual a 2, sim. Mas se a tua história não tá sendo bem contada, se você não tá se posicionando bem, se você não consegue olhar para aquela persona, olhando pro teu produto juntos, né? Fazendo toda essa jornada, o resultado vai sair meio torto. Então, eu acho que esse é um case bacana que eu tô vivendo, inclusive. Tem muito desafio pela frente, mas a gente tem um foco, um alvo bem, bem claro. Então, a gente tá trabalhando bastante para isso. Pô, um negócio que eu acho bem legal é que tu trouxe aqui a tua experiência de Movidesk, que quando tu saiu de lá era uma empresa grande, depois Smart Hit era uma empresa grande também, com funding e tudo mais, mas esse case específico é de uma startup early stage. Exato. Então, isso eu acho muito legal também, que no teu momento atual, tu tá conseguindo apoiar empresas que estão no começo da jornada, assim como você fez com a jornada da Movidesk. Isso. Então, eu acho isso muito legal, né? Porque tu não tá olhando para apoiar empresas que já estão num porte maior. Claro, eventualmente tu pode ter clientes num porte maior também, mas aplicar esses fundamentos que tu aprendeu na tua carreira nessas startups early stage, né? E proporcionar isso para outros empreendedores. Então, acho muito irado isso também. Inclusive, se quiser dar uma ajuda aqui pra Marvi, a gente tá sempre... Estamos sempre juntos, né, mano? Com certeza. Boa. É sempre um desafio. Legal. Mas esse é muito meu propósito, sabe? Quando eu saí do mundo corporativo, eu tinha muito claro que eu queria apoiar, com a minha experiência e com o que eu vivenciei nesses dois mundos, outros empreendedores e outros negócios que tinham fit comigo, então, que eu olhasse para aquele produto e eu falasse, cara, isso aqui é animal. Mas talvez os founders não tenham essa visão. Então, daqui que eu vou ajudar eles chegarem, né? Principalmente o que eles querem, né? Serem vendidos, fazerem exit, enfim. Então, daqui que eu vou pegar esse negócio e a gente vai chegar juntos nessa direção. Então, a Águia Leão, que é a empresa que eu tenho hoje por baixo da pessoa física Bianca, ela tem muito essa visão, né? Tipo, é uma boutique de aceleração, porque a gente olha para os projetos, a gente seleciona esses projetos com base em um olhar de negócio, né? Então, não só o olhar do marketing, mas esse olhar do negócio para ver se faz sentido todos esses fatores. E a gente apoia o crescimento dessa empresa para ela chegar no seu valor máximo, no sonho daquele empreendedor. Então, é uma jornada mais longa. É um trabalho a 4 mãos. Então, se ele não estiver contente ou se ele não estiver crescendo na direção e vice-versa, não faz sentido para os lados, né? Porque eu tenho um propósito de fazer ele crescer, mas não depende só de mim, depende dele também. Então, ele tem que correr. Exato. E a gente tem que trabalhar juntos para a mesma direção, né? Então, não é só dar a chave do carro que eu faço, enfim. E isso é o que eu tô vivenciando hoje. Então, acho que a parte mais bacana é que são muitos segmentos, né? Eu falo muitos, né? Tem um número mínimo, mas são segmentos todos diferentes, com mercados diferentes. Quando a gente fala SaaS B2B, né? É um produto, é um segmento, mas dentro de SaaS B2B tem N segmentos, né? Então, tu tem que entender, de fato, de várias construções de narrativa, de persona, etc, né? E do mercado, que você falou muito bem, olhar pra fora. Uma coisa é quando você tá na Movidesk, ali você sabe de cor a tua persona, o teu produto e tal. Outra coisa é quando você tem 10, que é a da boutique, é isso, né? Eu tenho 10, eu tenho que fazer essas 10 serem as melhores no que elas são. Então, esse é o meu propósito e esse é o desafio que eu vivo diariamente, assim. Legal, muito legal. Inclusive, a gente aqui na Marvi
atende muita agência de marketing, né? Profissionais de marketing, então áreas correlatas, enfim. E uma das coisas que a gente começou a fazer nessa questão de educação e conteúdo foi começar a criar uma correlação entre os resultados financeiros com as ações de marketing, que a gente estava falando das métricas antes, né? Então, como que de fato eu consigo mensurar se tudo que eu estou colocando de energia no meu marketing, no meu comercial, está gerando o resultado devido. Então, isso respinga lá no financeiro, que tu tem os teus indicadores de faturamento, de margem de contribuição, de LTV e tudo mais. Então, essa foi uma iniciativa que a gente trouxe aqui também para criar esse conteúdo para quem é de marketing. Então, inclusive, até se você é profissional de marketing, vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem um workshop gratuito, só clicar lá, que a gente chama de Matemarketing, que é justamente essa questão de como que eu faço os cálculos da minha parte financeira conversarem com as informações do marketing ali e eu conseguir chegar no LTV sobre CAC, chegar no CAC, né? Chegar nesses indicadores que a gente precisa ter na mão para saber se aquilo que a gente está imprimindo de esforço lá no marketing faz sentido ou não, né? Porque no fim do dia não é só vender, é entender todo o resultado financeiro que isso gera, né? E só para te contextualizar, na prática o quê? Vocês são especialistas de um público bem nichado, ou seja, tem um alvo muito claro e vocês querem educar esse mercado. Então, quando isso tudo começa a ornar, não tem como eles irem para um outro BPO que não seja especializado. Justo. Porque vocês estão educando esse mercado, vocês estão trazendo esse conteúdo, vocês estão se posicionando para tal. Então, essa é a fórmula, né, dessa cadência para fazer essa jornada acontecer. Comentou antes também dos profissionais, né, que o profissional de marketing hoje que não entende minimamente dessas métricas tá fora do mercado, né, e é claro, né, quando a gente fala de publicidade, então tem muita gente que é publicitário que não vai ter... Outro jogo. Outro jogo, né? Mas quando tu tá olhando pro marketing de performance, né? Essa questão de geração de resultado, enfim, tu tem que entender essas métricas, né? Porque senão não faz sentido, literalmente tu vai ser um peixe fora da água, né? Sim. Então, se, por exemplo, se você é dono de uma agência, tu pode... Imagina que tu não saibas desse contexto aqui de dados e informações, o teu cliente pode te colocar na parede muito fácil. Perfeito. Porque daí tu vai pegar um cliente que tem um nível de consciência maior, ele vai te questionar e tal, e tu não vai saber nem como, né, direcionar o próprio cliente. Muitas vezes, até para convencer o cliente que o trabalho está sendo bem executado, porque o cliente não entende também do que está sendo feito tecnicamente falando, e com os dados tu mostra para ele, olha, tu está investindo tanto, volta tanto. Tem aquela questão de ROI direto, né? Então, investi tanto em mídia, mas não tive retorno no primeiro mês, nem no segundo. Então, eu tenho um CAC payback, vai levar alguns meses, eu tenho um desencontro de fluxo de caixa, mas tu mostra para o cara que no longo prazo, lá no LTV, ele vai ter retorno sobre aquele investimento. Então, você ser um profissional de marketing e dominar isso faz muito sentido para conseguir conversar com o teu cliente, para conseguir dar direcionamento e fazer os projetos ter sucesso, né? Então, é um pouco da nossa ideia aqui também levar esse conteúdo, né? Animal. Tá totalmente atrelado ao desafio de educar o mercado. É isso aí. Animal. Dando os nossos pequenos passos, construindo a escada, como você disse, né? É isso mesmo. Boa. E então, pra gente fechar agora, de fato, pensa bem, respira, a pergunta final. Se você pudesse mandar um recado hoje pra Bia com 18 anos, saindo lá do ensino médio, começando a carreira, começando a questão da faculdade, enfim, então, a educação formal ali do ensino superior, qual que seria esse recado? O que você falaria pra Bia? Se conecte com boas pessoas. Tem uma rede de networking aqui, eu não tô falando de super high level, mas se conecte com pessoas que te inspiram. Porque com certeza elas vão fazer você chegar no teu sonho, no teu valor máximo, no teu objetivo. E eu vejo que isso faz muita, muita, muita diferença. Te ajudou muito na tua jornada? Muita, com certeza. Legal. Eu tive boas pessoas que tiveram dentro dessa minha jornada. E usei muito disso a favor ao longo da minha jornada e até hoje, né? Então, até hoje eu busco conhecimento, preciso estar próximo de pessoas que sabem mais que eu, né? Porque se tá muito flat, se tá... Eu brinco muito, se tá muito de boa, tem alguma coisa errada, né? Então, se tem uma semana que passou um pouco mais flat, eu falo, opa, preciso dar uma chacoalhada, preciso de alguém aqui falando umas verdades pra mim, preciso dar uma estudada, porque... E é muito perfil, né? Eu tenho esse perfil desde sempre, sou bem acelerada, pra quem me conhece, mano, me conhece, então, tipo, eu não paro, Até na minha vida pessoal. Tem gente que não é assim e tá tudo certo. Mas independente do teu nível de velocidade, se você tem pessoas que você tem um olhar, uma inspiração, siga elas. E se você não tem, busque saber quem te inspira. Na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Porque com certeza elas vão te ajudar a chegar no teu próximo passo. Com certeza. É o lance do autoconhecimento, né? De ter essa clareza pra onde você quer ir, quem são as pessoas que trilharam esse caminho. Como que eu absorvo, né? Como que eu busco um pouco.
E a questão do network, eu acho que é super relevante pensar também em se eu quero me conectar com alguém, como eu faço para ser útil para aquela pessoa também, né? Para não ser o pedinte, né? Que tá sempre querendo tirar uma casquinha de alguém, mas, pô, como que eu faço a minha parte para me tornar interessante, para conseguir acessar aquela pessoa, né? Para conseguir ter uma conversa legal, enfim, então é uma jornada, né? E a questão do networking, tem muita gente que tenta se conectar com pessoas que estão, às vezes, num estágio já muito avançado. Perfeito. Então, quem tá perto de ti, que tá um pouquinho mais pra frente, que você pode aprender a dar os próximos passos e assim você vai evoluindo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi sobre networking também, que eu levo pra mim, assim. Então, hoje eu tenho acesso a pessoas que eu considero, pô, referência, mas se eu tivesse tentado acessar essas pessoas 3 anos atrás, possivelmente eu não conseguiria. Porque eu tive que construir a minha jornada para fazer sentido o meu nível de conversa com aquelas pessoas. Sim. Então, nesse meio tempo, eu fui me conectando com outras pessoas e buscando autoconhecimento e conhecimento, né? Para poder, de fato, subir a régua, né? Das pessoas que tu consegue conviver e se relacionar, enfim. Então, acho que isso é muito importante também. E no fim, também, não é só sobre ter a rede, né? Mas o que você quer com aquilo? Com aquela conversa, com aquela mentoria, com aquele curso. Então, sempre sair de lá com uma tarefa, uma lição de casa pra você, né? O quanto que aquilo foi bom, o que você vai usar daquilo no seu dia a dia e quanto você vai usar daquilo pra te dar um próximo passo, independente do tamanho que ele for. Então, a gente sempre tem que tá dando esses passinhos na nossa vida, na nossa carreira. Porque, como eu falei, se tá muito flat, assim, tem uma coisa... Dá uma mexida, dá uma bagunçada mexida, aí. isso. Boa, legal. Então, agora a gente tá indo, de fato, encerrando aqui, Bia, e antes de a gente finalizar, fala pra galera, pode falar aqui nessa câmera aqui, fala pra galera aí onde é que elas te encontram aí nas redes sociais, né? Onde é que você se comunica, cria conteúdo. Inclusive, você também é criadora de conteúdo lá, então segue lá a Bia e acompanha um pouquinho da rotina dela. Bom, a gente tenta, né? Mas é o famoso casa... De Ferreira Espeto de Espeto de Pau. pau. Bom, gente, eu tô no Instagram como Bi Jimenez, então lá eu falo um pouquinho sobre autocuidado, sobre a minha carreira e sobre maternidade. Então eu falo que essa é a minha tríade da vida, né? E eu equilibro essa tríade aí com o meu dia a dia real, na prática. Então, se você tem curiosidade, pode me seguir lá, portas abertas. Eu amo receber esses comentários e tá próximo de vocês. E no LinkedIn, tenho mais a minha rede profissional, então Bianca Gimenez, você também consegue me encontrar por lá. E por trás de mim, como eu falei, tem a Águia Leão, que é a empresa que eu designo como uma boutique de aceleração, aonde a gente traz essa visão, né, de acelerar esses negócios digitais por meio do marketing como carro-chefe, mas por meio de muita educação, mentoria, né, conexão e estratégia, principalmente. Muito bem. Trago o lead amado em até 7 dias. Tipo isso, só que não. Boa, legal. Bia, obrigado demais, tá? Obrigada, Por ter mano. topado aí esse papo. Espero que a gente possa ter outras conversas, porque como a gente falou aqui, né, tem assunto para mais de hora. Eu gosto muito do tema de marketing, então eu sou profissional da área de finanças, mas acabei me apaixonando aí pelo tema do marketing na minha jornada. Então é super legal estar conectado com especialistas como você e poder absorver um pouquinho e aprender também. Então, obrigado demais. E, galera, para quem não segue ainda, então, me segue lá nas redes sociais. Eu sou o @Insta do Mano. Isso aqui é o Mano a Mano Podcast. Se você gostou desse conteúdo, considere compartilhar com seus amigos. Também deixe seu comentário aqui para a gente poder estar sempre melhorando. Traga o seu feedback, afinal de contas, feedback é ajuste de rota, né? Então, a gente sempre pode melhorar um pouco mais. Então, deixa teu comentário, deixa teu like, porque isso é super importante. É um canal novo, vai ganhar relevância se você considera que esse conteúdo foi legal. Se você deixar o seu like, seu comentário, ele vai chegar para mais gente e também ajudar mais empreendedores. A gente falou aqui sobre essa questão de educação, de conhecimento. Isso foi uma coisa que transformou minha vida, minha jornada. Então, talvez todos esses insights aqui podem ajudar outras pessoas. Então, conto com você deixando o seu like lá também. Então, obrigado demais, Bia. Obrigada, mano. Adorei Muito obrigado. Estar por aqui. Conta sempre comigo, parceria, redes. Eu amo estar aqui, tá, gente? Boa. Eu tô em casa. Boa, obrigado demais, Bia. Obrigada. Valeu, tamo junto. Valeu, bora.